Pessoal, agora vamos para o desafio. O quê? Desafio. Isso aí. Bom, temos alguns exercícios, são esses. Que é o seguinte, o que eu quero que você faça. Quanto eu preciso para chegar no resultado, certo? Eu tenho um 20 positivo. E esse 20 positivo, eu posso falar que é 20 reais que eu tenho, certo? Quanto eu preciso, o que eu fiz, que eu cheguei lá no 10, né? Eu fiz alguma operação que fez eu ficar com 10 reais positivos. Vamos pensar. Se eu tenho 20 reais e esse 20 reais aí, eu cheguei a 10, eu tenho 20 reais no meu bolso. O que eu fiz para eu ficar com 10 reais no meu bolso? Bom, eu perdi uma quantidade de valor, não foi? Se eu tinha 20 eu depois passei a ter 10, significa que eu perdi. Quantos? Uma dezena, certo? Então eu perdi uma dezena. Eu vou indicar os números vermelhos como os números negativos, tá? Quando eu colocar de caneta azul, serão os números positivos, certo? Então aqui eu perdi 10, né? Porque de fato 20 menos 10 dá 10, tá? Agora vamos pensar, eu tenho 50 reais. Desses 50 reais, o que aconteceu comigo que fez eu ficar, que fez resultar em 75? Então aconteceu alguma coisa comigo aqui que eu fiquei com 75 reais. O que aconteceu comigo? Bom, eu de fato ganhei, né? Disso porque eu tinha 50 reais, aumentou meu dinheiro no meu bolso. Aumentou, eu fiquei com mais dinheiro. Logo, se eu fiquei com mais dinheiro, né? Significa que eu ganhei uma quantidade. Qual quantidade? Uma quantidade de quanto? De 20 para 75 dá 25. Então eu ganhei 25 reais. E aí juntou montante, quando eu falo montante é um total, de 75 reais. Bom, e aqui? Eu tenho R$1 no meu bolso. O que aconteceu comigo? O que me aconteceu? Que por fim, eu fiquei com R$0. Bom, então eu tinha R$1. Aconteceu algo comigo, aqui, que eu acabei ficando com R$0, né? E o que aconteceu comigo? Se eu tinha R$1 no meu bolso, de R$1 foi para 0, eu fiquei com nada, quer dizer que eu perdi, não perdi? E de 1 para 0 foi quanto? 1, que de fato 1 menos 1 dá o próprio 0, tá? E aqui, eu tenho R$1 no meu bolso. Desse R$1, o que aconteceu comigo que eu fiquei com menos 2? O que aconteceu aqui comigo que eu fiquei com menos 2? Caraca, agora ficou diferente, hein? É 1 a resposta? Será que é 1? Bom, eu tenho R$1 no meu bolso. Vamos pensar o seguinte, eu tenho R$1. Aconteceu alguma coisa comigo que eu acabei ficando com um débito, né? Eu fiquei devendo a alguém. Então, o que eu posso falar? Que eu perdi uma quantidade, né? Se eu tinha uma quantidade positiva, depois eu passei a ter uma quantidade negativa, quer dizer que eu perdi. Eu perdi quanto? Bom, eu sei que se eu tenho 1, tiro 1, por exemplo, 1 menos 1 dá 0, não dá? Ok, se eu tenho 1, tirei 1, dá 0. Então eu passei a ter 0, né? E do 0 para chegar no menos 2 é quanto? É menos 2, não é? Então do 0 para chegar no menos 2 eu vou ter sempre o menos 2 de resposta. Logo, quanto que eu usei aqui? Quanto que eu perdi? Primeiro que eu usei de perspectiva, perdi 1, não foi? Para chegar até o 0 eu perdi 1. Depois eu perdi 2 aqui, para chegar até o menos 2. Então, ou seja, do 1 até o menos 2 foi menos 1 mais menos 2, certo? Você está somando dois débitos. E aí você pode pensar naquela linha imaginária de números. Por exemplo, aqui é o 0. E aqui a gente tem o 1. Aqui a gente tem, do lado direito vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Aqui do lado esquerdo menos 1. E aqui a gente tem menos 2. Tá? Beleza? Então a gente tava nesse canto aqui. Então a gente tava aqui no 1. E do 1 a gente chegou lá no menos 2, não é? Do 1 a gente foi lá pro menos 2, certo? Quantas casas eu andei? 1, 2, 3 casas. Eu andei 3 casas. Isso aí. Se eu andei 3 casas, então quer dizer que a resposta aqui é 3. Ou então você pode somar 1 mais 2, 3, né? E ambos são negativos. Então, né, você junta dois negativos, vai ter um negativo bem maior ali na resposta, tá? E outra observação também, viu? Se você tomar como perspectiva dinheiro, né, débito e crédito, então é essa relação, né, de
comprar, né? Você pensa em compra, você pensa em saldo, em montante. E quando você quer relacionar com números imaginários, nessa reta, o lado direito do zero é positivo, tá? E o lado esquerdo do zero são sempre os negativos. Eu andei para que lado? Pro positivo ou pro negativo? Bom, se eu andei para esse lado, logo eu andei pro lado negativo. Então eu vou ter uma resposta negativa. Foi quantas casas que eu andei? 1, 2, 3. Então é o 3 negativo que você insere ali. Beleza? Bom, e aqui eu tenho 10 reais no meu bolso. De 10 reais, o que aconteceu comigo? Que eu fiquei com menos 10. Bom, eu sei que de 10 para chegar a zero, eu tenho que perder menos 10, né? Que vai chegar a zero. Então 10 menos 10 vai dar zero. E do zero para chegar no menos 10, eu tenho que perder 10 de novo. Não é verdade? E se eu perdi 10, depois eu perdi 10 de novo, quer dizer que no total eu perdi quanto aqui? 20, não foi? Quer dizer que no total eu perdi 20. Então aqui, qual o número que eu preciso? O 20, certo? Bom, e aqui? Eu tenho menos 5, certo? Eu já devo 5, eu tô devendo 5. O que aconteceu comigo? Que eu cheguei a ter 20 reais no meu bolso. Bom, se eu devo 5 reais, quer dizer que eu paguei minha dívida e fiquei com uma quantidade de dinheiro aqui, porque ele é positivo. Então do 5 pro 20, eu sei que pra zerar esse 5 aí, do 5 pro 0, é mais 5, não é? 5 menos 5 mais 5 dá 0. Então eu zerei. E aí do 0 para chegar no 20 é quanto? É 20, não é? Mais 20. Ou seja, um total aqui de 25. Logo, eu tenho um valor de mais 25. Do menos 5 para chegar no mais 20, eu tive que ganhar 25 reais. Ou eu posso pensar da seguinte forma: se eu tinha menos 5, o que me aconteceu para eu chegar no 20? Então do menos 5 pro 0 é mais 5. Tá aqui. Que eu zerei, né? Então do 0 para chegar no 20 é mais 20. Depois é só você somar, certo? E desse lado aqui, eu tenho menos 10. O que aconteceu comigo? Que eu fiquei com menos 15. Beleza, qual que é a situação aqui? Eu devo 10 já, não devo? Se eu já devo, então quer dizer que pode ser que seja negativo. Eu tenho menos. Aqui, aumentou ou diminuiu minha dívida? Pô, aumentou. Do 10 pro 15 aumentou. Aumentou em quanto? Pô, em 5. Então, esse 5 vai ter sinal positivo ou negativo? Negativo. Aumento de dívida, né? Aumentou o negativo aqui. Então, ele fica negativo. Logo, menos 10 e menos 5, né? Você vai somar dois débitos. Soma de débitos aqui. Para você ter um resultante de débito. E aqui, nesse caso? Eu tenho 50 reais. O que aconteceu comigo? Que por fim eu fiquei com 25 reais. Pô, de fato, eu perdi, não perdi? Eu tenho 50 reais no meu bolso, de repente eu fiquei com 25 reais no meu bolso. O que aconteceu? Ah, ou alguém te roubou, você perdeu esse dinheiro, alguma coisa aconteceu, não foi? E foi quanto que você perdeu? 25, né? O que significa que de 50 menos 25, de fato, vai dar 25, tá? E aqui eu tenho menos 100. Né? Eu devo 100 reais para alguém. O que aconteceu comigo? Que eu passei a dever 50. Aumentou ou diminuiu minha dívida? Diminuiu. Significa que eu ganhei um certo valor, né? Se diminuiu, significa que eu ganhei alguma quantidade aqui. Eu ganhei quanto? Do 100 para chegar no menos 100 para chegar no menos 50, né? De 100 para chegar no 50 ou de 50 para 100. É o que? É uma quantidade de 50 ou 5 dezenas. Beleza, gente? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado também. E caso você continue com dúvidas, eu vou te dar um exemplo com o 10, tá? Se eu tenho 10 aqui, do 10 para chegar no menos 10, como é que eu descobri esse menos 20? Foi através desse sistema aqui, o sistema de números, tá? Então, o que aconteceu? Eu tinha 10, então eu estava aqui. Quantas casas eu andei para chegar no zero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Eu andei 10 casas para chegar no zero. E esse lado, lembrando, ele é negativo e esse lado é o positivo. Para qual lado que eu andei? Pro negativo ou pro positivo? Tá, foi pro negativo, então aqui eu já tenho menos 10. E aqui quantos que eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Para chegar lá no menos 10. Eu não andei 10 casas aqui, foi pro lado negativo, então ele é negativo. E aqui eu andei mais 10, não foi? Que foi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, certo? Logo, eu andei menos 10 desse lado e menos 10 desse lado, ambos para esse lado, pro lado negativo. Logo eu andei, né, menos 20. Aqui eu andei 20 casas, né, pro lado negativo, então tenho menos 20 aqui de resposta. Beleza? Espero que vocês tenham entendido.